Ontem teve essa reunião de líderes, líderes do PP, do União Brasil, do PSD, de vários partidos, para decidir sobre essa medida provisória, que é a medida que reorganiza os ministérios, ou seja, é a medida do Lula, a medida provisória do Lula, que aumentou os ministérios dos 23, 24 que tinham antes, 22, não sei, do Bolsonaro, para os 38 que nós temos hoje. E essa MP também trata, e pode tratar, de outras estruturas administrativas do Poder Executivo. Então começou-se uma discussão muito grande na Câmara dos Deputados, porque isso não foi votado ainda. E parece que caduca hoje. Inclusive, Renatão, olha aí, o Breaking News, tá na tela. Você pode votar a animação? Não, eu acho que é meio bobo, assim. Nossa... Não, meio bobo a notícia. Não, isso é muito breaking news. É? Porra. Então tá. As pessoas já estão vendo. Então, assim, Lula convoca a reunião de emergência para discutir situação de MPs. O principal foco do governo Lula é garantir a aprovação da MP que reestruturou os ministérios e põe em risco as 37 pastas. Ontem teve essa reunião de líderes com os líderes dos principais partidos, porque esta MP vai caducar. Eu acho que caduca hoje. Então, se não for votado... hoje, se não for aprovado hoje, o governo Lula basicamente perde 12, 13 ministérios. 13 ministérios deixarão de existir. Gente, isso é bem grave. Todo governo, ao chegar ao poder, tem de fazer isso. Seja um prefeito que reorganiza a secretaria, seja um governador, seja o presidente da república. Não importa, não importa. Tem que passar isso pelo legislativo. E geralmente isso é aprovado. Afinal, o sujeito chegou ao poder, mudou ali, conforme prometido, discutido em campanha. Chegou lá, mudou o legislativo. Agora não. A gente está vendo, basicamente, a possibilidade de ministros serem retirados dos seus respectivos cargos. Tem muitos ministros que são deputados federais, portanto, que voltarão ao mandato. Quem perderia aí o mandato, eu acho que seria o Orlando Lima. Orlando Lima Silva. Lá de Portugal. Orlando Silva. Também, provavelmente, porque o Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário deveria sair. Outros tantos. Assim, é uma reconfiguração gigantesca. Isso sem contar da própria estrutura de poder. Uma das pautas que estavam sendo discutidas era a volta da FUNASA. A FUNASA que havia sido extinta, de alguma maneira, sua estrutura ser extinta. Antes era dominada pelo PSD. E alguns deputados querendo colocar isso de voltar com aquela autarquia, voltar com outra, tira o ministério dali. Ministério de povos originários, Ministério de Igualdade Racial, que são os ministérios que não fazem nada. São os ministérios que o Ciro Gomes... o ministério pra petezada fazer fumaça. Qual que é o interesse de líderes ali do Centrão de manter esses ministérios? Nenhum. São ministérios sem recursos, sem poder de absolutamente nada. Vejam só o problema que está metido o governo Lula agora. E isso foi avisado assim que houve a reunião de líderes ontem à noite. Foi avisado no Clube MBL assim, em instantes. Eu vi. Instantes. E hoje, eu já estava vendo alguns jornais falando, não, porque ontem teve uma reunião de líderes, que foi tal horário. O Clube MBL cobriu isso, minuto a minuto, do que estava acontecendo. A informação em primeira mão, com exclusividade, saiu no Clube MBL. Então, assim, não deixem de se inscrever. clube.mbl.org.br. Você se inscrevendo lá no Clube MBL, a cada 2 pessoas que entrarem nesta live, uma receberá a revista Valete de edição 04. Mas assim, deixa eu perguntar, Renato, quais seriam exatamente os ministérios que sumiriam? Seriam os criados ou Lula escolheria quais ministérios iriam acabar para voltar à cota anterior? Voltaria como era no governo Bolsonaro. Então, por exemplo, não teria um Ministério dos Direitos Humanos. O Silvio Almeida teria que entregar currículo por aí. Não teria o dos direitos humanos, teria o da mulher, família e direitos humanos. Não teria acho que desenvolvimento agrário, que não tinha. Da pesca. Da pesca, nossa, tem Ministério da Pesca? Tem. Da dos esportes, igualdade racial. Dos esportes, da cultura. Igualdade racial, povos originários, por aí. Já listamos 7. Esses ministérios meio Führer, assim, que ninguém lembra. Exatamente. É o ministério, geralmente, que não faz absolutamente nada. Rapaziada que for chegando, like na live, pra essa live subir pra mais gente. A gente tá falando aqui de uma breaking news
que foi adiantada no Clube MBL no final da noite de ontem sobre a MP que basicamente destrói o ministeriado, os ministérios de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está falando aí de 37 ministérios que o governo Lula possui e ele deverá trabalhar com 22 se essa medida provisória não for aprovada hoje. Ó, duas perguntas interessantes aqui. A primeira, se não for votado hoje, amanhã caduca e não pode ser votado mais? Pode ser votado depois. O problema é o seguinte, aliás, pode ser votado não, aí ele vai ter que mandar outra medida provisória. Assim, vai dar um grande... Isso jamais ocorreu. Entrou o primeiro clube aí, bem-vindo, rapaziada. Isso jamais aconteceu. Então, assim, até pra mim é novo aqui falar do como é que vai funcionar isso daí depois. Porque, assim, é realmente algo que eu nunca vi. Eu nunca vi. Já tá saindo algumas matérias sobre isso aí, o operador baiano. Se não, a gente pode eventualmente ligar no Kim Kataguiri. Eita! Será? Será? Ou pode atender aí. Oi, RS. Oi, sumido. RS. Tirar umas dúvidas no Expresso. Outra pergunta boa. Vai voltar o Ministério da Economia? O Haddad vai perder o ministério dele? Não seria mais Ministério da Fazenda, chamaria Ministério da Economia, né? Porque o Lula ele repartiu o Ministério da Economia em Ministério da Economia, o Ministério do Alckmin. Ah, é verdade, o MDIC, né? Que chamado MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Quem perderia o ministério também seria o nosso amigo que foi candidato ao Senado aqui em São Paulo. Que era Márcio França, ministro dos Portos. Tinha o Ministério da Infraestrutura, ele repartiu não sei quantos tem. Nossa, isso aí é bem grave, hein? Pois é, assim, meu amigo, vai ter um grande de um Não, essa é uma palavrão, não, rebosteio. Não, pode falar rebosteio. Rebosteio, esse é um grande de um rebosteio. Sim, a gente tá numa situação muito catastrófica. Eu quero falar disso com vocês ao longo do programa, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou reunião para as 11 horas da manhã, se não me falha a memória, para tentar resolver isso. Lula convocando uma reunião de emergência. Assim, uma coisa eu sei, as emendas vão rolar solta. Não, mas assim, emenda pra voltar um MP de ministério é sacanagem. Assim, você vê a força do governo. Pra votar o arcabouço fiscal lá, que foi votado com grande maioria, já liberaram 1 bilhão lá no dia. E, assim, vai mal o governo do presidente Lula. Porque realmente é algo novo na República acontecer isso daí. Isso jamais ocorreu. Todo presidente que assumiu conseguiu fazer as mudanças no seu ministério da maneira que pretendia, da maneira que falava na campanha. Eu vou diminuir, vou aumentar, vou recriar, vou dar um duplo twist carpado. Isso sempre ocorreu. Agora, fazer de uma maneira que, assim, vixe, caramba. Cara, é o que eu sempre digo. Caramba,